Em 1998, o economista Paul Krugman fez uma previsão curiosa. Ele afirmou que por volta de 2005 ficaria evidente que o impacto da internet sobre a economia não teria sido muito maior do que o impacto da máquina de fax. Como todos estão vendo este vídeo, devem imaginar que a previsão não envelheceu bem. A internet transformou comunicação, o comércio, o mercado de trabalho, o sistema financeiro e a maneira como empresas inteiras são construídas. Krugman não era um aventureiro opinando sobre algo que desconhecia. Era um economista respeitado que viria a receber o Nobel de Economia 10 anos depois. E isso nos leva a uma pergunta importante. Se até pessoas extremamente inteligentes, preparadas e bem informadas erram sobre mudanças tão relevantes, faz sentido construir o nosso patrimônio dependendo da capacidade de prever o que acontecerá a seguir? Neste vídeo, quero mostrar por que uma boa estratégia financeira não depende de acertar o próximo movimento do mercado. Meu nome é Guilherme Oliveira e neste canal falo sobre investimentos, economia e decisões financeiras de longo prazo. Durante este vídeo, vamos entender por que as previsões exercem tanta influência sobre investidores, como uma das equipes mais sofisticadas da história do mercado financeiro entrou em colapso, e como construir uma estratégia capaz de sobreviver às crises, erros e mudanças de cenários. Porque o objetivo de investir não é demonstrar que você consegue adivinhar o futuro, é garantir que um futuro inesperado não destrua os seus planos. Todos os dias surgem novas previsões sobre a economia. Quando os juros vão cair, quanto valerá o dólar no final do ano, é uma boa hora para comprar ou para vender. Entre tantas outras, todas legítimas. A questão é saber se temos ou achamos que temos a resposta. É desconfortável admitir que não sabemos quanto valerá o dólar no final do ano. Por isso, muitas vezes procuramos ao menos quem possa nos dar uma resposta segura, ainda que frágil, em vez de se contentar com não sei o que vai acontecer e é pouco provável que algum especialista tenha certeza. E fazendo referência a uma frase atribuída a Roberto Campos, ela resume bem tudo isso. Há 3 maneiras de conhecer a ruína: a mais rápida pelo jogo, a mais agradável com festa e a mais segura seguindo o conselho de um economista. Brincadeiras à parte, o problema não está em ouvir um economista, analista, especialista ou outruísta. Esses profissionais podem oferecer dados, métodos, cenários e interpretações valiosas. O erro está em transformar uma opinião sobre o futuro em uma garantia. Elas servem para construir cenário, estimar risco e comparar alternativas. Mas uma previsão precisa continuar sendo apenas uma possibilidade. O investidor prudente utiliza a previsão para testar estratégia, não para ser o alicerce. Grande parte das previsões nasce da observação do passado. Analisamos inflação, juros, lucro, preço, crises e comportamentos anteriores. Depois utilizamos essas informações para estimar o que pode acontecer. Esse processo é muito útil, mas possui uma limitação incontornável. O futuro não é obrigado a repetir o passado de maneira organizada. Novas tecnologias surgem, governos mudam suas políticas e modelos de negócios são substituídos. Eventos considerados improváveis deixam de ser hipóteses e passam a fazer parte da realidade. Além disso, os mercados são formados por pessoas reagindo às expectativas uma das outras. Quando muitos investidores acreditam na mesma previsão, essa crença altera os preços e o comportamento. O próprio consenso pode mudar o resultado inicialmente esperado. Em 1994 foi fundado o Long Term Capital Management, conhecido como LTCM. O fundo reuniu alguns dos profissionais mais respeitados do mercado financeiro. Sua equipe utilizava modelos matemáticos sofisticados para identificar pequenas distorções dos preços de diferentes ativos. Entre as pessoas ligadas ao fundo estavam Robert Merton e Myron Scholes, que receberiam o Nobel de Economia em 1997 por suas contribuições à teoria de precificação de derivativos, conhecida como modelo Black-Scholes-Merton. Era o tipo de instituição que reunia conhecimento, tecnologia, experiência, prestígio e capacidade analítica. Uma das suas estratégias era ganhar com a arbitragem de preços, transformando pequenas diferenças em retornos elevados por meio de alavancagem. Logo no início funcionou tudo muito bem. Nos 4 anos iniciais, o fundo entregou quase 200% de rentabilidade. O problema veio quando aconteceu algo que as premissas não previam: a crise financeira russa de 98. Relações históricas entre ativos deixaram de se comportar como os modelos esperavam.
Devido ao cenário que vinha se formando, os investidores correram para ativos considerados seguros e as posições do LTCM começaram a produzir perdas enormes. Até que em setembro de 1998, um grupo de 14 bancos e instituições financeiras realizou uma recapitalização de aproximadamente 3,6 bilhões de dólares para evitar uma liquidação desordenada das posições do fundo. A operação, que contava com os melhores cérebros do mundo, foi encerrada da pior maneira. E conto isso não para desdenhar ou para ser um previsor do passado. Quero exemplificar o que já disse. Uma estratégia pode funcionar durante muito tempo e ainda provocar uma perda devastadora no momento que estiver errada. Por isso, antes de perguntar quanto uma estratégia pode ganhar quando a previsão estiver correta, se pergunte: o que acontecerá quando ela estiver errada? Essa resposta revela muito sobre o seu portfólio. Uma boa carteira de investimentos não deveria depender exclusivamente de juros menores, dólar mais alto, crescimento da China, valorização da bolsa brasileira ou sucesso de uma única empresa. Também não deve ser distribuído dinheiro aleatoriamente entre dezenas de produtos financeiros. Ela precisa ser diversificada. Uma diversificação real precisa considerar diferentes classes de ativos, emissores, setores, países, moeda, prazos, nível de liquidez e fatores de risco. E o mais importante, respeitar a vida real do investidor. O dinheiro destinado a uma despesa de curto prazo não deveria assumir o mesmo risco que os recursos reservados para uma aposentadoria daqui a 30 anos. Sua reserva de emergência não pode depender da recuperação da bolsa. E recursos que podem ser necessários rapidamente precisam possuir liquidez compatível com essas necessidades. Antes de procurar o investimento com o maior retorno possível, você precisa construir uma estrutura que impeça um imprevisto de destruir a sua vida financeira. Falando nisso, para te ajudar, eu vou deixar aqui 5 pilares para seguir, que com eles você pode tomar melhores decisões. Primeiro, reserva de emergência. Isso é bem batido, todo mundo sabe, só que não é dada a devida importância. O que eu já vi de pessoas com problema pessoal se transformando em uma venda forçada de investimento não está escrito. Problemas de saúde, perda de renda, despesas familiares e reparos inesperados não costumam consultar o calendário antes de acontecer. Se você não possui reserva, pode ser obrigado a vender investimentos durante uma crise, mesmo sabendo que aquele é um péssimo momento. Segundo, diversificação. Seu patrimônio não deveria depender exclusivamente de uma única empresa, setor, moeda ou tese econômica. Aqui não se trata de eliminar risco, eles existem e vão te afetar. Aqui estamos falando de impedir que um único erro comprometa tudo. Terceiro, adequação entre risco e prazo. Quanto mais próximo estiver um objetivo, menor deve ser a dependência de ativos que possam sofrer grandes oscilações. Uma queda de 30% pode ser administrável para um investimento com horizonte de 20 anos, mas não para alguém que precisa pagar uma parcela na próxima semana. Sempre tenha em mente seus prazos antes de qualquer decisão importante. Coloque os devidos pesos na balança. Quarto, controle de custos. Por trabalhar no mercado de capitais, eu tenho uma boa noção de custos. Em uma conversa breve com amigos sobre investimentos, eu consigo dimensionar. Só que não são todos que estão imersos no mesmo mundo que eu. Alguns não fazem ideia do que pagam de taxas, impostos, negociações e produtos desnecessários que têm em custódia. Por isso que sempre falo com meus clientes, nós não controlamos a bolsa, mas podemos ter na ponta do lápis o quanto custa investir e precisamos olhar sempre de perto. Um gasto pequeno ali e outro aqui não parece nada. Só que lá no fim foi-se boa parte da sua rentabilidade. Então cuidado com o que você investe e como põe na carteira. Quinto, disciplina. O mais simples e mais difícil. Uma estratégia que exige decisões brilhantes toda semana dificilmente será sustentável no longo prazo. Nem mesmo Warren Buffett acertava sempre. O mercado cairá como caiu muitas vezes. Nós apenas não sabemos qual será a próxima, sabemos apenas que vai acontecer. Não se desespere. Tenha um método e não seja afobado. Quanto mais decisões você precisa tomar, maior o número de oportunidades para agir por medo, euforia ou excesso de confiança. Uma carteira robusta não é necessariamente aquela que entrega o maior retorno no cenário considerado mais provável. É aquela que permite que você continue avançando em diferentes cenários possíveis. Esses 5 pilares vão te ajudar a evitar muitos erros, não todos.
Nós vamos errar, por isso é preciso ter também uma boa margem de segurança. Precisamos reconhecer que nossas estimativas podem estar erradas. Podemos superestimar nossa renda futura, subestimar despesas, assumir riscos excessivos ou imaginar que reagiremos com tranquilidade durante o caos. Só que grande parte dos casos não é isso que acontece. Depois de uma crise, muitos descobrem uma nova faceta de si mesmos. Por isso, uma boa estratégia considera manter liquidez, evita dívidas excessivas, não depende de retornos extraordinários, considera cenários desfavoráveis e preserva espaço para mudar de plano. Alguns podem enxergar isso como conservadorismo excessivo, mas existe uma diferença enorme entre evitar qualquer risco e evitar os riscos capazes de retirar você permanentemente do jogo, que é o que não estamos dispostos. No mercado, você não precisa evitar todas as perdas, isso seria impossível. A margem de segurança serve para evitar perdas das quais não consiga se recuperar. Juntando tudo em um único ponto, quero contar a vocês a história de um filantropo, investidor, faxineiro e frentista dos Estados Unidos da América, Ronald Read, narrado por Morgan Housel no seu livro A Psicologia Financeira. Ronald passou 25 anos trabalhando em um posto e 17 sendo faxineiro, e por muito tempo poupou de maneira incomum, investiu durante décadas e participou de um período favorável ao crescimento do mercado norte-americano. Dentre seus hábitos estava cortar lenha e comprar boas empresas. E quando faleceu aos 92 anos em 2014, havia acumulado um patrimônio próximo a 8 milhões de dólares. Desses doou 4,8 ao hospital de sua comunidade e 1,2 milhão à biblioteca local. Read não precisou prever cada recessão, não precisou descobrir a próxima grande empresa de tecnologia, também não precisou negociar todos os dias. Ele construiu seu patrimônio combinando poupança, investimento, reinvestimento e tempo. O LTCM possuía modelos avançados, profissionais brilhantes e enorme capacidade técnica. Ronald Read possuía uma estratégia simples, um baixo custo de vida e décadas para permitir que os juros compostos trabalhassem. Isso não significa que a simplicidade sempre vencerá a sofisticação. Significa que uma estratégia sofisticada, mas incapaz de sobreviver aos próprios erros, pode ser inferior a uma estratégia simples e sustentável. Comportamento consistente pode ser mais importante do que parecer brilhante. Nós não controlamos a inflação futura, a próxima decisão dos bancos centrais ou o início de uma guerra. O que controlamos, ao menos parcialmente, é o quanto gastamos e poupamos. Pouquíssimas variáveis, só que controlamos justamente algumas das mais importantes. Quanto menos gastamos, mais poupamos e investimos. O restante do trabalho é feito pelo tempo. Se você quer se aprofundar nesse tema, eu publiquei um artigo completo no meu Substack. O link está na descrição. E para continuar acompanhando conteúdo sobre mercado financeiro, investimentos e construção de patrimônio com uma visão de longo prazo, você também pode me seguir nas redes sociais, estão na descrição e em meu link da bio. Para quem já entendeu que o conteúdo ajuda, mas não substitui um plano para a sua realidade ou acha que não está preparado para lidar, me chama para uma conversa. Através do meu trabalho como assessor de investimentos, eu faço pessoas saírem do conteúdo solto e transformar decisões financeiras em um plano estruturado. Se este vídeo ajudou você a pensar de uma maneira diferente sobre risco e investimentos, deixa o like e se inscreve no canal. E nunca se esqueça, conhecimento é o único ativo que não se desvaloriza com o tempo. Um grande abraço, até o próximo vídeo e um muito obrigado para quem ficou até o fim.